Olá, vamos falar sobre déficit de atenção em adultos. Esse é um tema que vem carregado de muito sofrimento, né? Porque o adulto com déficit de atenção, se ele não teve uma ajuda quando era mais novo, né? Principalmente as pessoas aí na faixa dos 40, 50, que não era comum fazer essas investigações nas crianças quando elas tinham dificuldade na escola. Então, o que acontece? Esse adulto, desde pequenininho, ele pode ter sido, provavelmente, ele foi taxado como um aluno que é mais lento ou burrinho, né? E aí, ele foi, às vezes, desenvolvendo estratégias para ir passando, mas ali, geralmente, nunca é aquele aluno excelente, né? Acaba passando ali com uma média mais, assim, mais baixa, mas vai, né? E aí, quando ele chega, que vai começar a trabalhar, acaba sendo a mesma coisa. Porque ele é taxado como um cara desorganizado, ou que é preguiçoso, que não quer aprender, né? Não quer fazer, etc. E a verdade não é essa. A verdade é que o cérebro da pessoa que tem déficit de atenção, ou déficit de atenção com hiperatividade, ele funciona de uma forma diferente. A região pré-frontal dele não filtra os estímulos do meio corretamente, não filtra como deveria, não funciona como deveria funcionar, né? A não ser que seja uma coisa muito interessante para ele, que ele goste muito, porque aí o cérebro funciona bem e aí, nesse caso, ele consegue e vai longe, né? Que é o que a gente chama de hiperfoco. Mas, no geral, nem sempre a pessoa trabalha com aquilo que ela gosta muito. Porque às vezes o que ela gosta muito não dá dinheiro, ou enfim, não teve oportunidade, não teve autoconfiança. Porque o déficit de atenção ele vem com umas outras, uma comorbidade, né? Quer dizer, ele vem acompanhado de outras questões de saúde mental que tem que ser cuidado também. Por exemplo, eles apresentam muita depressão ou são distímicos, que é uma depressão persistente, né, por muitos anos, a distimia. Eles têm muita ansiedade, justamente por não conseguirem filtrar isso, né, e ter que lidar com muitas críticas, com muito medo, porque isso já vem de um histórico, né, são anos e anos, desde criança até a fase adulta, recebendo críticas e tendo que, às vezes, se defender, e ele, como ele tem aquela hiperatividade, ele acaba tendo uma reação ele é muito reativo, né? E tem dificuldade de regular também as suas emoções. Então, ele vive com medo. É uma pessoa que sente medo desde de pequenininho até a fase adulta, porque ele está sempre aí lutando ou fugindo ou congelando, né? Por causa da vida que ele já levou, né? Inclusive, tem adultos que têm déficit de atenção e que não acreditam nesse negócio de déficit de atenção, né? Quer dizer, ele nem tem consciência que tem isso. Ele acha na cabeça, né, desse adulto ou da criança, também principalmente da criança, ele acha que as outras pessoas também são iguais a eles, as outras pessoas também sentem medo todo dia, as outras pessoas também sentem a mesma dificuldade que ele sente ao tentar realizar uma tarefa simples, né? E fica exausto porque ele não consegue, ele tenta e não consegue. Então, ele acha que as outras pessoas têm a mesma resistência à frustração que ele tem. Quer dizer, ele não consegue, ele se frustra, ele não dá conta, ele fica exausto, porque ele não consegue fazer aquilo, ele está tentando, então ele tem um desgaste muito maior do que a outra pessoa que não tem essa condição. Só que na cabeça dele, o mundo que ele conhece, é esse mundo que ele interpreta, né, com a mente dele. Então, ele não sabe que tem déficit de atenção. Ele pensa que é uma pessoa meia boca ali, né?
E sendo que não é verdade, as pessoas que têm déficit de atenção, elas são muito inteligentes, mas elas têm a mente delas funciona de uma forma diferente, eles são diferentes. Eles vivem em um mundo que não é de maioria com déficit de atenção, e eles conseguem sobreviver nesse mundo, conseguem trabalhar e ainda serem funcionais na medida do possível nesse mundo, né? Só que tem um dia aí, um momento ou outro, que ele pode acontecer que ele quebra mesmo, ele não dá conta, né? Desde criança até a vida adulta, 40, 50 anos, e ele pode quebrar, ter um surto, uma crise, e aí ele vai investigar, né? Pode, se tiver uma boa investigação aí, com bons profissionais, uma equipe multidisciplinar, ele vai descobrir que ele tem déficit de atenção e que isso não é uma doença inventada, né, para vender remédio e tal, que é algo que é observado pelos cientistas, neurologistas, né, pela neuromedicina, neurobiologia, etc., que é possível de ser verificado e que isso é realmente uma condição que pode ser amenizada com tratamento ou com uma intervenção ali na criança, né, para poder ensinar ela e oferecer estratégias para ela lidar com isso, com a doença, né? Então, gente, fica aí a conscientização para vocês. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei, pode ser que você tenha a doença e convém investigar, tá bom? E outra coisa, às vezes nem sempre sai no laudo, né? Uma avaliação neuropsicológica. Às vezes, se você for fazer lá na hora e você tiver e for uma coisa que você gosta muito, por exemplo, matemática ou geografia ou qualquer coisa assim, as perguntas de conhecimentos gerais, se você gosta muito, o seu cérebro vai funcionar bem ali na avaliação neuropsicológica, pode ser que não aponte, tá? Nem sempre aponta. Então é bom você ir também no psiquiatra, ou no psicólogo, e vai montando aí o seu conhecimento sobre você mesmo para poder chegar num diagnóstico, tá bem? Dito isso, eu quero mostrar uma coisa muito linda que eu vi relacionada a isso, porque eu acho que tem pessoas fazendo coisas boas no mundo e a gente tem que mostrar, não é mesmo? Esse aqui é um laudo de uma pedagoga que chamada Karine, ela já aparece, ela de vez em quando aparece aqui no canal, né? E o trabalho que ela fez com uma criança que tem déficit de atenção, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Por quê? Porque talvez alguma mãe tem um filho que se identifique, e eu acho importante ela saber o que ela pode fazer pelo filho dela. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Para quem é de Brasília, ainda pode até contratar a Karine, porque ela trabalha com crianças com neuroatipicidade e ela atende nos condomínios de Águas Claras, né? E aí também nas férias tem a colônia de férias, então ela tem todas as turminhas e já faz o trabalho dela ali, já facilita para os pais, né? Mas o que eu quero mostrar é que uma mãe atenta, que realmente ama o seu filho, que quer o melhor para ele, ela pode ajudar sim, contratando uma profissional, né? Eu vou dizer algumas palavras assim, né? Primeiro na análise da criança, porque a pedagoga ela vai observar, né? Primeiro, aí ela vai propor ela tem uma intervenção, vai propor, né? Ela tá medindo ali a melhora da criança e depois ela faz esse laudo, né? E ela propõe realmente melhorias e trabalha, e é possível melhorar isso. Então, o que eu achei muito legal, ela fez um quadro aqui, ó, primeiro aqui a análise, né? A criança tinha pouca tolerância à frustração, era impulsivo, dificuldade com foco, né? E aí a criança ficava muito frustrada porque ela não conseguia. E aí ela ficava, porque ela levava muito tempo para fazer, né? E aquela atividade, deixa eu achar as palavras certas para eu não falar bobagem aqui, né? Porque não fui eu que fiz.
Porque a criança, além de TDAH, ela tinha uma questão aqui de DEPAC, né? Então, deixa eu... Tem uma frase muito legal. Ela colocou aqui, olha essa frase. O aluno não demonstra desinteresse, mas sim um desgaste emocional diante da ineficácia de seus esforços. A intervenção deve ser direcionada para fortalecer a autorregulação emocional e fornecer estratégias compensatórias robustas. E quando eu li isso, sabe, eu fiquei até emocionada, porque, né, isso me toca, porque eu sou uma pessoa adulta com déficit de atenção, né? E aí, esse aqui já é um laudo final, e ela fez um quadro com a dificuldade inicial, a estratégia implementada e a evolução observada. E é lindo de ver, isso foi lindo, sabe? Eu fiquei, assim, realmente até arrepiada, porque aí eu não conheço bem as estratégias, né? Mas ela botou, quem é da pedagogia, acho que vai conhecer, né? Ela fez uma estratégia aqui que chama contrato comportamental e botão de pausa. Aí observou a memória, né? Aí nos itens relacionados a essa proposta. Aí fez uma outra que chama quebra de tarefas em microetapas. Aí observou a melhora, né? 70%, outra 60%. Aí, outras estratégias implementadas de leitura multissensorial, dedo, régua, eu realmente não sei o que é. Leitura com propósito, para melhorar a retenção de informação, a simplificação de enunciados, acho que de matemática. Então, eu estou lendo isso, gente, porque para comprovar que realmente existe esse problema, comprovar que é possível ajudar a criança a ter mais opções no futuro, ela vai ter mais escolhas, né, da vida dela, e ela pode ser mais feliz, né? Então já está aí diminuindo o sofrimento de um ser. Então eu tenho eu realmente queria dar os parabéns tanto para a pedagoga, para a Karine, quanto para a mãe dessa criança. E eu desejo que essa criança seja assim tão feliz quanto o amor da mãe dele por ele. Obrigada, gente. E nos vemos amanhã ou no próximo vídeo. Que vocês sejam felizes. Mais.